No vídeo de hoje eu quero te mostrar quanto eu consegui gerar de renda extra na minha carteira de investimentos usando principalmente trocas de ações, que é o que eu chamo de renda ativa. E eu sou particularmente bastante fã dessa estratégia. Mas antes da gente entrar nos detalhes, nos valores, que eu sei que é o que mais interessa, eu quero primeiro dar uma contextualizada de o que tem acontecido aí no mercado nos últimos dias, até para você entender como que isso pode estar impactando os meus investimentos ou não, de uma maneira que o resultado no final do vídeo vai fazer mais sentido. Primeiro de tudo, a gente está no Brasil e a maior preocupação dos investidores desde que eu entrei no mercado financeiro, comecei a estudar sobre isso há 7 anos atrás, sempre foi a balança fiscal do Brasil. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente é um país que tem juros muito altos, então quando a gente para analisar o tamanho da nossa dívida e o custo dessa dívida, fica um negócio bem preocupante de fato, né? Principalmente para os investidores muito grandes, para os gringos que botam muito dinheiro aqui no Brasil. E nesse ano a coisa não está sendo diferente, né? A gente está em um governo que é muito gastador por natureza, a gente já viu isso em mandatos passados, mas pro bem ou pro mal estão no governo novamente e a gente como investidor tem que lidar com isso como um fato consumado, né? A gente tenta fazer o nosso papel na hora da eleição, mas às vezes isso não é o suficiente. Então, olhando aqui para o lado fiscal, para como que isso tem impactado aqui no Brasil, se você acompanha um pouco de notícias sobre investimentos, você deve ter visto que nas últimas semanas o Banco Central subiu a taxa Selic em 0,25, chegando aí a 10,75% ao ano. Honestamente, isso foi uma surpresa para um total de 0 pessoas, já que a gente vê desde o começo desse ano, se a gente olhar para esse gráfico que está na sua tela agora, que a projeção da taxa Selic futura, ou seja, o que os investidores acreditam que vai ser a taxa Selic daqui a alguns anos, nesse caso mais precisamente em janeiro de 2026, a gente vê que saímos de uma projeção de 9,60 ao ano para uma projeção de mais de 12,40, ou seja, aumentou aí quase 3 pontos percentuais, o que é muita coisa quando a gente está falando de juros. E a nossa curva de juros já precifica aí Selic na casa de 2,75% e 13% no próximo ano. Ou seja, o governo tem gastado muito dinheiro, tem aumentado nossa dívida, tem trazido inflação, tem brigado com o Banco Central para abaixar os juros, mas como eles precisam agora controlar essa inflação que foi criada, os juros está na verdade subindo. Então o tal remédio para resolver todos os problemas está na verdade virando um veneno. A gente vê que essa é a opinião dos principais agentes do mercado. Inclusive aqui nessa notícia fala que a Legacy, que é uma das maiores gestoras de fundos de investimento que a gente tem aqui no Brasil, com economistas bem renomados, está projetando uma inflação de 5% no próximo ano, que está acima da meta do Banco Central. Por isso até essa taxa Selic projetada lá na casa dos cafundé do Judas. Isso naturalmente tende a ser ruim para o dólar, né? Tende a empurrar o dólar para cima e tende também a empurrar a bolsa para baixo. Afinal de contas, o mercado financeiro vive nessa coisa da expectativa, não tanto do que está acontecendo agora, mas do que eles acham que vai acontecer no futuro. E ainda falando sobre renda fixa, um ponto que eu tenho batido mais na tecla recentemente, depois de ter apanhado muito na pele também, é sobre crédito privado, sobre renda fixa que não é tão segura assim, que não é tão fixa assim. Eu não acho que vale a pena colocar dinheiro nisso, mas a gente tem visto uma enorme enxurrada de dinheiro voltando para os fundos de renda fixa. E eu falo que não vale a pena porque olha para esse gráfico que está na sua tela. Essa é a média dos ganhos de títulos privados, as tais debêntures, CRIs, CRAs, em comparação com o título público. Se você já investe há algum tempo, você sabe que o título público é o ativo mais seguro que a gente tem para investir aqui no nosso país. Apesar de a gente saber que tem o risco do governo, a gente assume aqui que esse é o nosso ativo de risco zero. É dele que a gente parte as nossas análises. Por que eu falo que não vale a pena investir nesse tipo de ativo? Porque aqui, lembra que a renda fixa é um negócio binário, é um empréstimo. Ou você vai receber de volta o dinheiro que você emprestou, somado aí dos juros, ou você não recebe nada. Necas! Você perde tudo, toma um calote. É isso que pode acontecer nesses títulos de renda fixa de crédito privado. E isso inclui
debêntures, isso inclui CRIs, isso inclui CRAs. Se você investe em fundo imobiliário, tá vendo os fundos de papéis sofrendo com um monte de calote, principalmente em CRAs e CRIs. Fora a perda de liquidez. Você vai receber 1% a mais no ano para travar o seu dinheiro por 7, 8, 10, 15 anos? Não faz o menor sentido. Ah, mas eu vou investir via um fundo de investimento. Tá bom, no mínimo você vai ter o seu dinheiro travado por 30 dias. Fora que o fundo vai também sofrer naturalmente com essas oscilações na renda fixa. Vai sofrer menos? Vai, mas não faz sentido. Você vai pagar a taxa de administração, vai ganhar uma merreca a mais do CDI. Se ganhar, né? Tem fundos de renda fixa aí, muitos, rodando abaixo do CDI. Assim, para mim não faz o menor sentido. Mas ainda assim a gente vê acontecer de novo o que acontece ano após ano, né? O investidor que fica correndo atrás do rabo. O investidor estava lá nos fundos multimercados, que eu também acho que não vale a pena, pior ainda, né? Aqui, difícil achar hoje um fundo bom que está batendo CDI. O investidor está apanhando aqui nessa parte da carteira, o que ele faz? Ele sai no pior momento possível e traz esse dinheiro para renda fixa. O que acontece? Oferta e demanda, né? O tal spread do crédito privado, né? O ganho acima do título público, que ano passado chegou a quase 3%, já está aí na casa de 1%. Você tem um a mais dinheiro entrando e os títulos rendendo cada vez menos. Ou seja, um risco grande para um retorno que não vale a pena. Você quer mais retorno na sua carteira? Vai para a parte da renda variável. Pega um pedacinho e joga na renda variável. É justamente o que eu faço com o meu dinheiro, usando a estratégia das pontas. Ou eu vou para a super segurança, ou eu vou buscar ganhos altos realmente. Ah, Gustavo, eu quero mais dinheiro, eu quero mais retorno, mas não quero ir para o risco. Tá bom, aprende a usar então uma estratégia mais simples do mundo, que é usar a renda fixa de forma ativa, sem sair da segurança, mas abrindo mão da liquidez em troca de ter um ganho maior. Que isso vai ser um tema de um próximo vídeo também, mas se você quiser se adiantar, vou deixar aqui embaixo o link para o treinamento da renda fixa turbo, que é onde eu ensino justamente você a fazer isso, né? Investir na renda fixa mais segura do Brasil, só que buscando ganhos altos, né, Amy? Né? Fala para eles, não precisa correr risco na renda fixa, não faz sentido, né? Agora, seguindo aqui, então, outra coisa que está sofrendo aí, né? Fundos imobiliários têm a maior queda em 2 anos. Eu já falei algumas vezes que eu não sou um grande fã de fundos imobiliários. Eu acho que não é um investimento que faz tanto sentido assim, mas eu entendo o apelo que ele tem pela questão do dividendo mensal, isento de IR e tal. Mas aqui a gente vê, né? Que não é um investimento super seguro como muita gente acha, caindo quase 3% em um mês. Para correr esse tipo de risco, eu prefiro ir para as ações. E aí essa questão do dividendo mensal, da renda mensal, eu gero através da renda ativa. Inclusive eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo quanto eu gerei de renda ativa esse mês, para você ver que é muito mais do que esses dividendos aí de fundos imobiliários. Beleza? Seguindo aqui então, outra coisa, empréstimos de renda variável avançam bastante. O que é isso, Gustavo? São aquelas posições que as instituições financeiras, os grandes fundos de investimento fazem, principalmente buscando arbitragem ou buscando alguma distorção de valor ali entre as ações, né? Que os empréstimos da renda variável é quando você faz aquele aluguel de uma ação para ficar vendido nela no mercado, apostando na queda e ganhando dinheiro com a queda. É justamente o mecanismo que a gente usa para fazer as nossas trocas de ações alavancadas, também conhecido no mercado como long short, que é uma das estratégias que eu ensino na comunidade de trocas de ações, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você queira conhecer como a gente faz isso, e vou te mostrar o que esse tipo de operação me gerou de resultado nesse mês de setembro também. E aqui passando rapidinho sobre algumas ações que eu tenho na carteira e que eu gosto bastante, que a gente conversa sobre elas lá na comunidade. Bradesco volta a ser compra no Santander, que vê um ROI de 17% na perpetuidade, isso aqui é excelente. Só para entender essa notícia, aqui a gente está falando sobre os analistas do Santander recomendando a compra da ação do Bradesco e fazendo um upgrade aí nessa recomendação, né? Eles melhoraram os 15% que eles estavam esperando de ROI, de rentabilidade do Bradesco, no longo prazo para 17%. Isso fez com que o preço-alvo da ação saísse de 16 para 19, ou seja, um upside potencial de quase 30% em relação ao valor da ação. E por que isso é importante? Apesar de eu não seguir uma risca essas recomendações de analistas, essas análises, porque eles nunca estão errados, né? Conforme as condições vão mudando, os analistas vão atualizando suas projeções e meio que eles nunca estão errados. Mas isso não vem ao caso agora. O fato é que essa melhora do Bradesco foi justamente o que o banco mostrou na última divulgação de resultados, né? Que fez a ação sair lá dos R$12 para mais de 15.
15. A gente que está na comunidade conseguiu surfar essa alta muito bem, adicionando ainda mais retorno ao que a gente já vem gerando de ganhos com o Bradesco nas trocas de ações. Então muito bom essa notícia aqui pra gente. E Eletrobras também, uma das elétricas que a gente tem na carteira, sendo a elétrica favorita entre 22 analistas para investir em outubro. Além disso, o Carlos Sequeira, analista do BTG, avaliam que a companhia apresentou resultados sólidos nos últimos trimestres. Então muita gente estava com medo desse turnaround da Eletrobras, dessa privatização. Será que eles vão conseguir entregar mais eficiência? Já que a gente sabe que as empresas estatais são conhecidas por serem ineficientes. Quando privatiza, a coisa que o mercado mais espera é justamente isso: cortes de custos, melhorar eficiência, fazer mais com menos. É isso que a Eletrobras está entregando, e aqui, segundo os analistas do BTG, eles acreditam que essa tendência vai continuar. Ponto positivo aqui também. E trazer aqui para você agora como que foi a minha geração de renda da minha carteira de ações no mês de setembro. Vou te ajudar a ler essa tabela aqui. Primeiro eu tenho as ações da minha carteira, e aqui eu estou incluindo também cripto e investimento dolarizado, que eu faço através de ETFs para poder aproveitar a estratégia de trocas de ações. Quanto eu comecei de ações no mês, quantos aportes eu fiz e quanto eu terminei de ações no mês. A diferença entre um e outro são justamente as ações que eu ganhei fazendo trocas de ações ao longo de setembro. Então você percebe alguns retornos super legais aqui, ó, BTG 2,17, Bradesco 2,32. A gente teve a CEMIG aqui, que deu um retorno levemente negativo, mas isso faz parte da estratégia. Às vezes o par das ações da mesma empresa passa por algumas distorções de preço de curto prazo, que a gente acaba perdendo ações na troca, caso a gente faça a estratégia. Eu prefiro seguir, porque se pegar só esse ano, a CEMIG já me dá aí quase 100 ações, mesmo com essa perda desse mês. Então eu tô tranquilo, segue o jogo. Copel, minha queridinha, mais de 3%. Hash 11, né, ETF de criptomoedas. Eu transferi todos os meus bitcoins para ETFs. Já me deu aí quase 3% no mês, muita coisa. Gerdau, mais de 3%. Itaú, mais de 3%. Petrobras, mais de 5% só com trocas de ações. É muita coisa, gente. Tem algumas aqui que deram um pouquinho menos, né? Taesa, 1 e pouco. Unipar. Klabin foi bem fraquinho. Eletrobras esse mês foi fraquinho também, mas não deixou de dar ações. E se somar tudo isso, mais de 10 mil reais de renda ativa que eu gerei com essa carteira, né? Praticamente aí 2% se pegar esse patrimônio na casa de 500 mil reais. E aqui nas trocas alavancadas, né, esse amarelinho, que é justamente aquele long short dos empréstimos de renda variável que a gente viu, mais R$ 2.600. Esse foi um mês não tão bom assim, mas já me gerou mais 0,70 aí. É dinheiro que rende duas vezes aqui, né? Um dinheiro que já está investido nas ações, já me dá ações do mercado todos os meses, e ainda eu consigo usar ele para girar aqui nas trocas alavancadas e fazer ainda mais retorno. E só para comparar, né, olha a renda ativa aqui, né, quase 13 mil reais. Aí você pega a renda passiva, os dividendos, que é sempre bom também, mas deu 257, deu só um pouquinho, mas ajudou a contribuir aí para o bolo, e assim eu consigo comprar cada vez mais ações e a bola de neve vai só aumentando, né? Esse mês aí 13 mil reais de renda ativa, quase 3%. É por isso que eu gosto tanto dessa estratégia. Isso daqui me dá pouquíssimo trabalho, é praticamente tudo automatizado. Eu só ligo o robô e deixo ele trabalhar, me fazendo ganhar novas ações do mercado todo santo mês. De novo, né, se você quiser conhecer melhor essa estratégia, vou deixar aqui embaixo o link para a comunidade Troca de Ações, que é onde eu te ensino a fazer isso daqui também, te mostro como que você automatiza essa estratégia. Você vai ter acesso ao nosso grupo de alunos, onde tem aí quase 150 pessoas todos os meses ganhando novas ações do mercado sem ter que fazer aportes. E assim consegue acelerar demais a sua caminhada rumo à liberdade financeira. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. E vou deixar aqui agora, ó, um outro vídeo que o YouTube está achando que você vai gostar de assistir.